pessoal, boa tarde. Mais uma da série Vem Pra Live. Hoje a gente tá com uma amiga de 3 anos aí, que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Tem um longo tempo, inclusive a gente tá no prédio dela aqui, por isso que o cenário tá diferente, a gente não tá no nosso escritório. A gente pegou emprestado um apartamento aqui de uma família muito querida, depois a gente traz todo mundo aqui pra eles participarem aqui, a Gabi e o Tião. Também já estão aqui com a gente um tempão, né, Aida? Sei lá, uns 2 anos já, né? 3? Vai fazer 3? 2? Vai fazer 2? Passa muito rápido. E a Aida, eu vou deixar ela se apresentar. Eu vou falar só um pouquinho dela. Né? Já falei que nossa relação aí tem 3 anos. Um longo caminho pela frente. E a Aida, ela é uma Build Manager daqui de New Westminster. E eu vou deixar ela falar um pouquinho como é que ela chegou aqui, como é que ela virou Build Manager. Ela tava me contando uma história hoje, sei lá, uma meia hora atrás aí, que ela foi uma das primeiras aí na empresa que ela trabalha, né, Aida? É verdade. Já trabalho para a empresa há 5 anos e meio. 5 anos e meio. 5 anos e meio. Trabalho para Starlight. Matt Cap é the manager, property manager. Isso. Yeah. Mas eu já trabalho para a companhia há 5 anos e meio. 5 anos e meio, ela foi uma das primeiras da companhia, né? Você e sua filha, né? Eu e a minha filha. Eu agora começamos em North Vancouver. Minha filha ainda está em North Vancouver e eu estou aqui no New West. Aí, tá vendo? E vocês, obviamente, perceberam do sotaque da Aida, né? Ela é de Portugal, né? De Portugal. Né? A Aida já tá há muito tempo aqui. Quanto tempo você tá aqui, Aida, no Canadá? Para cima de 30 anos. 30 anos. 30 anos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de como a Aida vê as aplicações, né? De como é que faz para efetivamente... O que que ela analisa sempre que vai chegar alguém aqui com um documento, o que ela leva em consideração das pessoas que ela vai aceitar para morar no prédio. Enfim, isso é um ponto legal, então não perca. Né? Então a primeira pergunta é isso aí, exatamente isso. Aí, quando você recebe aí um candidato a morador do prédio, o que você leva em consideração primeiro, assim? Você olha pra cara da pessoa e fala, gostei de você. Sim, essa é a primeira coisa. Claro. Essa empatia é bem importante, né? Claro que é. Porque se a gente não tem uma relação boa, não vai ser bom para nenhum de nós. Com certeza. Não é? Isso é importante. A segunda é se as pessoas que vêm do Brasil para aqui, se vêm para estudar, se têm a escola paga, se estão registrados na escola com uma escola paga. Sim. E se tem ou se vem trabalhar e se tiver a oferta de trabalho. Oferta de trabalho, o visto de trabalho, o visto da Isso é uma coisa importante aí, né? A gente sempre fala em relação aos vistos, né? Yeah. Não dá para aceitar ninguém que não tenha visto. Não tenha visto. Yeah. O visto de trabalho é muito importante. Provarem que têm dinheiro no banco também é importante, mas o mais importante é o visto de trabalho. Porque tens dinheiro no banco, mas não tens o visto de trabalho, o dinheiro vai embora rápido. Sim, pois é. E normalmente as pessoas chegam aqui com visto de estudo, trabalho, né? E aí o cônjuge pode trabalhar, então você consegue perceber que aqui também não falta trabalho, né? Que a pessoa vai conseguir trabalhar se tiver disposição. Né? Eu encontrei com um cliente nosso que mora aqui no prédio, alguns, né, na verdade, ele estava saindo para trabalhar, ele chegou no Canadá e ele conseguiu emprego com 2 semanas. Isso é porque ele falou que ele demorou, né? Então basicamente você olha, a empatia é muito importante, né? Eu acho que faz sentido você ser empático com a pessoa. E o outro passo é a questão dos documentos, né? Eles precisam estar com os documentos em dia. Os documentos em dia é importante. É importante. No geral, para quem está no Canadá, eles fazem o credit check. Para quem bem novo do Brasil, não há preciso credit check. Mas precisa comprovar os vistos, todas essas coisas. Tem uma outra história aí que é muito importante a gente citar, que a gente até estava vivendo isso há pouco tempo atrás, né? 25 minutos, quando adentraram a sua sala e te pediram para fazer uma quebra de contrato. Sim. A gente vivenciou isso, né? E a gente sempre fala com as pessoas o que pode acontecer com a quebra de contrato, mas obviamente vai de build manager, de empresa para empresa, né? Explica pra gente o que pode acontecer quando a pessoa chegar lá embaixo no seu escritório e falar assim, Aida, tem um problema, eu quero mudar porque o aluguel tá muito caro. Primeiro que o aluguel não tá caro, né, Aida? Não,
Não, então. Primeiro que não está caro. Neste prédio não penso que está caro. Não. Mas é a opinião deles. Portanto, se eles querem sair, eles perdem, a partir do contrato, eles perdem o depósito. Isso não há solução. Isso não tem solução. Não tem Pediu para sair antes dos 12 meses, perdeu o depósito. Perdeu o depósito. Ah, mas e se eu trouxer alguém? Perde o depósito igual. Perde né? o depósito igual. Se trouxer alguém que seja aceito pela companhia, perde o depósito, não fica responsável pelos meses que o apartamento vai ficar vazio. Isso é um ponto bem importante para vocês terem na cabeça de vocês, que é a questão de não é só trazer alguém. Esse alguém ele tem que ter empatia, de novo, com a build manager e com a companhia. Esse alguém tem que ter os documentos em dia, né? E aí sim, ele sendo aprovado, ok, você não precisa pagar aluguel, que você pagaria se você não estivesse aqui. Portanto, se essa pessoa foi aprovada, essa pessoa continua no apartamento, eles não ficam responsáveis pelo tempo que o apartamento vai ficar vazio ou pela quebra de contrato, mas perdem a quebra de contrato, perdem o depósito. Sim. Isso não há solução. E a penalização, Aida, é até pequena. Eu estava conversando com a Nathalie esses dias, a gente conversa muito com os clientes, que lá no Brasil tem contrato que você perde 1 ano para sair. Né? Contratos normalmente de 2, 3, 4 anos, você perde 1 ano para sair. Então aqui é até pequena a penalização, né? É penalização. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais cara essa história aí, para evitar quebras de contrato desnecessárias. Até o dia de hoje, ainda só tive um brasileiro que quebrou o contrato. Só teve um brasileiro. Um brasileiro que quebrou o contrato. Portanto, é ruim para os brasileiros neste prédio. Vamos manter a média aí. É porque, na verdade, a região é muito boa, o prédio é muito bom, ele é super bem cuidado, não é porque eu tô perto de você, mas ele é muito bem gerenciado. Depois eu vou trazer um testemunho aqui, tá? Vocês dois aí, ó. Se preparem, Gabi. Se preparem. E, óbvio, o preço é bom, é bem localizado. Teoricamente é um ótimo lugar para quem está chegando. Para quem está chegando. E para quem não está chegando também, para quem está morando aqui, né? A Nathalie, por exemplo, saiu de Burnaby e foi morar em West porque a região é excelente, né? A própria Gabi e o Tião, eles chegaram aqui, já mudaram de apartamento pro mesmo prédio, subiram de vida, né? Daí eles subiram para um andar melhor e continuam aqui, que a região é muito boa e tal. E você tá aqui nesse prédio há 5 anos, né? Neste prédio eu vou fazer 4 anos. Então quase que eu chego junto com você quase aqui. Que chegamos ao mesmo tempo. Há 3 anos aqui, hein? Nesse prédio vai fazer 4 anos em dezembro. E essa relação que a gente tem, né, você com a nossa empresa, a Starlight com a gente, a Metcap com a gente, ela é importante justamente porque os clientes que a gente traz são clientes confiáveis, né? Claro. São clientes que não quebram contrato, são clientes que respeitam as regras do prédio, são clientes bons, né? E uma coisa, eu falei que um brasileiro partiu o contrato. Não foste tu quem trouxeste. Ele veio por ele próprio. Muito obrigado, viu? Não foi combinado, não foi combinado antes. Além dessas questões de quebra de contrato, o que normalmente a pessoa que vem aqui buscar você, ou seja, via empresa, ou seja, andando por aqui, o que ele faz assim quando ele te busca? Você apresenta os apartamentos para ele, o que tiver disponível, óbvio que nem sempre tem disponível. Por acaso agora tem apartamentos disponíveis porque o prédio está passando por uma reforma, né? Então, à medida que as pessoas estão saindo, estão reformando as unidades, e aí, obviamente, tem unidades disponíveis, o que nem sempre tem, nem né? sempre tem. O prédio é um prédio que tem... as pessoas ficam muito tempo aqui, né? Fica muito tempo, porque também é muito conveniente para quem vem novo por causa do trânsito, não é? Como se diz lá no Brasil, apanhar o metrô. O metrô, não é? E o outro, o ônibus, que vocês dizem. É diferente em Portugal. É diferente em Portugal. Mas, portanto, 1,5 minutos, 2 minutos de caminho, é bem perto. É muito perto, é muito né? pertinho e te leva a toda a parte do... Você tá caminhando e tá 2 minutos da estação. E uma outra coisa que eu lembro que você sempre falava pra mim é: se ele vier estudar na Douglas, né, Tião, vai sair pela garagem e vai sair por trás da porta do prédio e demora 5 minutos, né? 2! Não pega nem chuva! Não pega nem chuva, né? Vai de bermuda, o Tião saía daqui de pijama atrasado pra aula e entrava lá.
E chegava... tá vendo? A Nathalie que trabalha com a gente, ela estudou com o Tião na Douglas. E ela fala assim, o Tião chegava de pijama, deixa a Gabi saber disso. Então, isso é uma outra conveniência, que a Douglas é aqui atrás do prédio. Aqui atrás do prédio. Sai pela porta de trás, você demora 2 minutos, você só atravessa uma rua e tá dentro da Douglas, né? É mesmo. Legal. Atravessa aqui, talvez 5 metros para ir, deve ser, não sei. E uma outra coisa também é que provavelmente muita gente deve tá vendo lá quando começa a pesquisar, é que tem algumas outras taxas que eles pagam normalmente, né? Além do aluguel, né? Seja a eletricidade, por exemplo, aqui eu não pago o aquecimento, né? Que ele vem incluído no valor do prédio. Tem alguns apartamentos. Tem alguns apartamentos que pagam o aquecimento, mas o aquecimento é bem baixinho. É bem baixinho. Bem baixinho. Né? Não põe ninguém a ter que arranjar segundo trabalho. Não, é bem baixinho. Mas do 5º andar para cima, o aquecimento é incluso. Legal. Do 5º andar para cima, o aquecimento é incluso. Tem algumas unidades que tem lavanderia, outras não, né? Só tem 2 unidades. Só a daqui da Gabi. Só daqui, né? Então a gente tá no castelo do prédio. No castelo do prédio. E vai ser difícil tirar o cavalo daqui, o pessoal não vai sair daqui não. Então tira o cavalinho da chuva. E eu não vou mostrar esse apartamento, viu? Pode ficar tranquilo. Mas tem a lavanderia compartilhada, ela fica no 3º andar. Né? Fica no 3º andar. E ela é compartilhada, é muito legal, super limpa, ela custa $2,50, né? Não, $3 agora. $3? Aumentou. Mas ela é grande, né? Mas ela é grande. Grande, limpa, o prédio tem academia, é muito bacana, assim. E aí, além dessas taxas, a Gabi foi lá realmente fazer maquiagem, ela voltou ali agora atrás. E além dessas taxas, as pessoas, elas agora estão cada vez mais pedindo o seguro do inquilino e em alguns prédios o tal do move-in. Aqui precisa? Aqui estão pedindo que tenhas o seguro das tuas coisas. Portanto, que era o tenant insurance, né? Que é o seguro do inquilino. Exato. De resto não tem mais taxa nenhuma, a não ser a eletricidade, que todos têm que pagar, e, portanto, o cable, o internet, que as pessoas... Que as pessoas normalmente já pagam. Já pagam, é verdade. Eu vou trazer aqui a minha convidada, que ela foi se maquiar. Não tava no script, mas ela foi se maquiar e ela vem pra cá. Vem cá, Gabi. Pra ela falar um pouquinho aqui do prédio. Então, eu trouxe a Gabi aqui depois da maquiagem. Querido, eu te adoro, te amo. E, bom, mas aqui, como é que é essa relação aqui? Como é que foi você chegar no prédio? Como é que foi a relação com a Aidinha, que ela é fantástica? E aí depois você quase não gostou do prédio, que vocês chegaram num lugar e já mudaram pro mesmo prédio, foi pra cima. Já, tudo no mesmo e aí, prédio. Mas o negócio fluiu, né, pra vocês, assim? Fluiu. A Aida, a gente teve uma empatia, eu acho que foi momentânea, instantânea, né? A Aida, ela não gosta da gente, não gosta de brasileiro. Não gosta. Não. E a Aida, nossa, como gerente aqui do prédio, ela é excelente, sempre ajustando as coisas que a gente precisa. Então a gente está aqui já terminando o 2º ano, em novembro completamos 2 anos aqui. E ainda que a gente se mude novamente ano que vem, aí provavelmente vai ser outro apartamento aqui no prédio. Você vai ter que arrumar mais coisa aqui pra eles, viu? Bacana. E aí, uma outra coisa, eu trouxe a Gabi pra cá, você falou que ela é uma boa gerente, deixa as coisas todas arrumadas e tal. E aí, além de você cuidar de quem quer alugar, analisa os documentos, tem aquela empatia e tudo mais, o que mais que você faz? Porque eu acho que você faz pouca coisa. De acordo com a minha gerente, eu não faço nada. Você não faz nada, né, Aida? Quando eu chego aqui pra gente conversar, você tá um furacão ali. Aquela sala não para. Aquela sala não para. E aí, você tem que cuidar do prédio, você tem que cuidar da manutenção, você tem que cuidar dos vendors, né? Que são os fornecedores e o que mais, assim? Tudo. Portanto, se alguma coisa parte no prédio, eles me avisam, eu mando consultar. Tudo que seja feito nesse prédio é feito com a Aida. Então, ela quase não faz nada. Não faz nada. Então, esse, na verdade, é um papel de um build manager, né? Que além de tudo que vocês acham que ele faz mais alguma coisa. Né? Que é a história a parte de locação, que eles chamam de leasing aqui, né? Tomar conta disso. E também é de responsabilidade da Aida, por exemplo, manter o bom ambiente no prédio.
quando ela traz alguém pra cá, ela precisa fazer com que essa vizinhança, ela seja boa, né? E a Aida, ela é muito cuidadosa com isso, exceto quando ela aceitou a Gabi e o Tião. Tô brincando. Não, a Gabi tudo bem, mas o Tião... Vai ter troco, Diego, vai, né? Vou ter que pagar muita cerveja desse casal, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. E aí veio uma pergunta que as pessoas estão querendo saber como é que funciona. Já falei de muitas das suas responsabilidades, você também pode até falar pra gente aqui também. Como é que é a entrega do apartamento? A pessoa marcou lá o dia, normalmente no dia 1º, né? Às vezes a pessoa chega um pouco depois, dia 5, dia 3, principalmente nossos clientes que aí acabam vindo de fora, mas normalmente como é que é essa entrega? Portanto, no dia em que o cliente chega, a gente faz o Move-In Inspection. Como é que se diz em português? Inspeção de entrada. Inspeção de entrada. Eita, estou aqui Daí esqueceu o português, a gente está falando em português do Brasil e ela está há 30 anos no Canadá, então imagina. Imagina, yeah. E outra coisa, de vez em quando eu ligo pra ela, ela começa a falar comigo em inglês. Eu começo a falar em português, ela fala português, eu falo inglês, ela fala português, eu falo inglês, ela fala português, e ao contrário, e por aí vai. Então imagina, né? Daí... Aí a Nathalie me pergunta assim, mas com quem você tava falando? Eu tava falando com a Aida, mas ela fala português, eu sei, mas ela tava falando inglês comigo. Ela sabe que eu falo português. Então é isso. Aí tem a inspeção, que a gente anda no apartamento com aquele bilhetinho, com papel, e vai anotando tudo, né? Exato. E nessa hora eu entrego as chaves e o apartamento é vosso. A partir dessa hora, para que nós, o management, possa entrar no apartamento, tem que dar 24 horas de notícia. Isso é importante, né? Então, a Aida, ela pode entrar por algum tipo de coisa, uma manutenção, uma inspeção, que normalmente tem uma vez por ano, por exemplo, a inspeção do detector de fumaça, mas ela avisa antes, ela tem que avisar com 24 horas de antecedência para poder entrar no apartamento. Então, qualquer coisa diferente disso está errado, viu, gente? Eu acho importante também falar o momento da entrega do imóvel a partir de 1 ano, quando termina o contrato. Você tem que avisar, não é 1 mês, 30 dias antes, é no mês antecessor, né? Sim. Ao último mês. Sim. Isso, a saída, né, A Gabi? saída, isso. Porque se você não avisa com essa antecedência, a Aida, por exemplo, ela não tem tempo de buscar alguém para ocupar o seu lugar no apartamento. E se ela não tem tempo para buscar alguém para alugar seu apartamento, alguém tem que pagar por aquele aluguel. E esse alguém não vai ser a empresa. Vocês entenderam? Então esse alguém será provavelmente você. Então você tem que ficar atento em relação a essa notificação de saída. Se você quer sair, por exemplo, 1º de janeiro, você tem até 30 de novembro para avisar que vai sair no dia 1º de janeiro, é isso, né? Não vai sair no 1º de janeiro. O dia de saída é o último dia do mês, a 1h da tarde. A 1h da tarde. É tipo um check-in de hotel, viu? Se sais às 2 horas, a companhia, por lei, a companhia pode te carregar $75 por hora. Olha, agora tem um motivo pelo qual você precisa sair com essa antecipação. Por que, Aida? Porque no geral, quando a pessoa sai à 1h da tarde, a gente vai ter que limpar, a gente vai ter que pintar. No próximo dia, às 9 ou às 10 da manhã, tem que ter as chaves para entregar ao novo residente. Então, de novo, a Aida trabalha pouco, viu? Porque limpar e pintar um apartamento em meio-dia não é fácil, né? Imagina o tamanho desse palácio que a gente tá aqui na casa da Gabi e do Tião. Da Aida vai precisar de uns 3 dias pra poder fazer isso. Não, porque a Gabi e o Tião vão entregar limpo. Boa! Porque os brasileiros entregam limpo. Entregam limpo. Agora tem uma outra pergunta que eu vou fazer pra você que normalmente eles fazem. Em relação aos quadros, coisas na parede e tal, como é que fica essa situação se alguém quiser furar alguma coisa? Enfim. Pra mim, não implico com as pessoas, porém, porque as pessoas têm que fazer o apartamento para elas, à maneira delas. Querem pôr quadros na parede, se sentirem em casa delas. Agora, se fizerem buracos grandes na parede, que sejam muito grandes, aí eles têm que tapar antes de sair. Porque senão você retém o depósito de segurança que foi justamente depositado para esse tipo de coisa. Né? Agora, se são um buraquinho pequenino, por acaso um quadro pequenino, e hoje em dia já não é preciso fazer buracos na parede, porque tem aquelas
como é que se chama? Tem as fitinhas tem e aquelas tem... fitas... Os 3M, né? E tem também aqueles buraquinhos pequenininhos que vendem na Canadian Tire e na Home Depot, que você só bota assim e aí ele expande. Exato. Mas por acidente, que houve um senhor que saiu o mês passado, por acidente ele fez um buraco grande na parede. Ele tapou. Ele tapou com pasta de dente? Ele comprou o material e ele tapou. Sim. Depois ele perguntou, tenho que pintar? E ele disse, não precisa pintar porque nós vamos pintar. A gente vai pintar. Vai pintar, não faz mal. Mas ele tapou o buraquinho dele, senão eu ia tirar do depósito. É verdade. Tem uma outra pergunta que eu acho importante também, porque como é um prédio pet friendly, que ele permite os animais de estimação, cadê o Pablo? existe também o depósito de segurança do pet, né? Pet. Então... o depósito de segurança do pet ele serve justamente para se o pet estragar a unidade, né? Exato. Porque tem pet que morde cantinho de coisa, estraga gaveta, arranha fogão. Pablo, vem cá. Vem cá, Pablo. Vem cá. Olha o Pablo aqui. Vem cá. Gabi, você pega ele é de boa? Meu Deus. Aí, ó. Aqui, ó. Ó o Pablo aqui. Olha lá, olha pra lá. Você está ao vivo. Você tá ao vivo. Então serve para esse depósito, né? E aí pediram pra gente falar de novo do contrato, eu vou fazer só um resumo. Se você quebrar o contrato antes dos 12 meses, você perde o depósito de segurança sempre. Ah, mas se eu trouxer alguém, esse alguém que você vai trazer, ele precisa ser aprovado, precisa ter os documentos ok, e a única coisa que você não vai pagar se você trouxer alguém é o próximo aluguel, que teoricamente você teria que pagar esse próximo aluguel, né? Então basicamente isso o que acontece com uma quebra de contrato. Então nunca é legal. Em relação à pintura do imóvel, a gente falou aqui que ele vem pintado. E uma pergunta que eu ia te fazer agora, pode trocar a cor? Pode. Do momento que troco para trás, quando sai. Então, se você quiser pintar sua parede de cor gelo, por exemplo, você vai ter que voltar com ela para a cor original. Né? Isso é uma coisa que eu sempre explico para os nossos clientes, porque às vezes eles falam assim, mas a cor do apartamento não me agradou e tal. Por que eu posso pedir para eles pintarem de outra cor uma vez que eles vão pintar a unidade inteira? Daí o que eu explico, você me corrige se eu estiver errado, é que o prédio ele tem um padrão, você compra a tinta em grande escala para pintar, quantas unidades tem aqui? 108. 108 unidades, e não vai ser um apartamento que ele vai comprar diferente para poder pintar de gelo, né, gente? Então é basicamente isso. Se vocês quiserem, vocês podem pintar, só que precisa devolver na cor da unidade, né? Exato. Na cor padrão. Viu? Mais alguma coisa que a gente precisa falar para esse povo, Aida? Perguntamos aqui a Gabi. Gabi. Não, eu acho que o mais importante aqui foi em relação ao distrato, ao pet friendly. Eu acho que esses pontos já estão todos bem. A cor do apartamento, aos buracos na parede. Do tamanho do prédio? Do pet. Verdade. É o ponto eletrônico. Fala aqui. O ponto eletrônico. A voz. A voz, né? E qual é o tamanho do pet permitido aqui? Essa é 30 pounds. 30 pounds, uma média de 15 quilos. Isso, uma média de 15 quilos. Viu? Então, e muitos prédios estão limitando realmente o tamanho do pet. O meu prédio, por exemplo, eu moro num prédio que é bem parecido com esse lá em Vancouver Downtown. Só que não é tão bonito quanto, né? Bem mais velho. E o meu manager lá, quando eu cheguei, o prédio tinha mais cachorro do que gente. Porque normalmente os prédios que aceitam pet, vai todo mundo pra lá. E agora, depois de 3 anos, ele não aceita mais ninguém com pet. Ele tá tentando diminuir a população de pets para poder ter um equilíbrio entre pessoas e pets, assim. Então é uma coisa natural aqui. O prédio aqui aceita, então já é alguma coisa, viu? Já é bem diferente. Não é fácil achar não é fácil você achar um prédio bem cuidado, que aceite pet, que seja um aluguel razoável, bem localizado. Exato. Com uma gerente excelente, né? Exato. Tô puxando o saco. E com o Diego também, né? O Jabá. Jabá. Não precisa fazer Jabá. Precisava, porque a gente se conheceu pela internet, né? Pelo Facebook. Pelo Facebook. E a gente alugou pelo Facebook, né? Totalmente. Você mandou o vídeo pra gente e em 3 dias a gente alugou o imóvel, né? É verdade. Sou obrigada a falar, né? Ferrou. Agora vai ser tudo 3 dias agora. Tô ferrado. A cerveja só tá aumentando. Não, dessa depois de 3 dias você que vai ter que pagar pra mim, né? Oh, meu Deus! Mas então, na verdade, essa live hoje foi pra trazer pra vocês umas coisas que a gente sempre fala, mas de alguém que tá dentro do mercado
né, que é a Aida, que ela tem a responsabilidade, ela tá do outro lado, né, apoiando a gente como Building Manager. Então, e é uma visão dela para quais são as regras, quais são os requisitos que você precisa ter. Então esse foi o cuidado que a gente teve de trazer a Aida aqui, né? E obrigado por você ter topado essa loucura, né, do nosso time lá e chegar assim, vamos falar com a Aida. Daí a gente, não, vamos chamar a Aida, vamos, porque a Aida é uma fofinha, né, cara? E aí eu acho que obrigado de verdade, não só por hoje, mas eu tô tendo a oportunidade de fazer por vídeo e ir lá ao vivo, por todo o apoio que você tem dado pra gente nesses 3 anos. De verdade, eu sou muito grato por você, quem tá ter grato aparecido quem tá na minha grato vida. sou eu. Quem tá grato sou eu. E obrigado, Gabi, de verdade, por você ter se maquiado correndo pra aparecer aqui. E agora eu falei do Tião, mas o Tião vai ter que aparecer aqui também, vem cá. Tião, estou dando meu lugar agora. Eu falei do Tião aqui só pra ele aparecer, porque eu só falei do Tião aqui, eu falei do Tião um monte de vezes aqui. Dá o Tião aqui. E, gente, Brasil! E obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Espero que de verdade a gente possa ter trazido conteúdo bacana para vocês, que eu acho que esse que é o principal propósito da empresa, assim, sabe? Eu acho que é ajudar, vocês estão aí, a comunidade brasileira que está aqui e tentando fazer o melhor para que vocês cheguem bem aqui, tá? E essa live vai ficar 24 horas no ar. A gente está gravando também no nosso canal no YouTube, no outro dispositivo, que chama Baixa Aqui. E assim que tiver tudo pronto, editado, bonitinho, vocês vão ter ela no IGTV, então não deixe de acompanhar a gente, fala para todo mundo que essa live está no ar. E obrigado, um beijo e boa tarde. Tchau.